Amém, Jesus. Som. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Queridos, é uma alegria muito grande poder estar aqui essa noite, poder rever o pastor Léo, amigo. Querido, obrigado, pela oportunidade. Conhecendo a igreja, os irmãos, e tendo o privilégio, a honra de estar ministrando a palavra do Senhor para os irmãos essa noite. Se o pastor permitir, eu gostaria de dividir, a minha participação em dois momentos. No primeiro momento, eu queria falar um pouquinho, do nosso trabalho missionário no Amazonas. E o segundo e último momento, a ministração da palavra. Pode ser, pastor? Amém. Os irmãos quiserem, pode se assentar, a gente vai ver algumas imagens agora. Tá bom? Nós somos lá missionários no estado do Amazonas para as populações ribeirinhas e indígenas e pertencemos à missão Evangelizando a Amazônia. Posso ficar aqui? Eu acho que tá bom, né? Assim dá para os irmãos verem melhor, tá? Próximo slide, querido. Amém. Quem somos, meus irmãos? Somos uma missão evangélica que tem a visão de levar o evangelho aos povos da Amazônia. Por meio de, nós temos 4 pontos, 4 missões. Em primeiro lugar, os evangelismos. Em segundo lugar, plantação de igrejas em comunidades ribeirinhas e indígenas. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esses dois povos. Em terceiro lugar, apoio às igrejas que já existem em comunidades ribeirinhas e indígenas, que são poucas. Em quarto lugar, ajuda humanitária. Geralmente, meus irmãos, a ajuda que nós fazemos é levar alimentos. Penso que os irmãos lembram o que foi que aconteceu com a capital amazonense em 2021, a crise dos oxigênios. Já estava difícil com a pandemia e teve uma crise dela, então a igreja, a missão, distribuiu alimentos para muitas pessoas que estavam naquele momento ainda numa situação mais difícil. Por meio, obviamente, daquela entrega de alimentos, houveram reconciliações, conversões, evangelização, tudo para a glória de Deus. Próximo slide, querido. Os irmãos já devem ter ouvido falar da população ribeirinha, dos povos ribeirinhos. Quem são? Que povo é esse? Ali, são pessoas que vivem às margens de rios e lagos na Amazônia. Penso eu que os irmãos já viram as imagens da casa, ou das casas desse povo, que são os flutuantes, são as palafitas, são as casas de madeira construídas nos leitos dos rios, e alguns até preferem morar dentro do próprio barco. Interessante. Basicamente, eles se alimentam da pesca e da plantação. Alguns números preocupantes, meus irmãos. Hoje, no interior do estado do Amazonas, existem cerca de 7.500 comunidades ribeirinhas. Dessas 7.500 comunidades, apenas 20% tem a presença missionária, ou seja, cerca de 6.000 comunidades sem a presença do evangelho, dá em torno ali de 500.000 pessoas. Números preocupantes, Um desafio. Próximo, querido. Os nossos irmãos indígenas, todos nós conhecemos. Eu escolhi ali um conceito bem simples. Todos nós aqui sabemos que existem definições antropológicas, filosóficas, mas eu escolhi a mais simples para a gente não ter problema. Quem são os nossos irmãos indígenas? São pessoas que já viviam no Brasil antes da chegada dos colonizadores. E ali alguns dados interessantes. Hoje nós temos no Brasil cerca de 274 línguas e 305 etnias. Tá bom? O que são aí cerca de 900.000 indígenas em todo o Brasil. Quem trouxe a Bíblia? Cadê a sua Bíblia? A gente tem hoje a Bíblia digital, a impressa, a Bíblia nas telas. E um dado interessante para a Bíblia dos nossos irmãos indígenas é esse aí, olha só. São 305 etnias e 274 línguas. E dessas, apenas 4 têm a Bíblia traduzida. Ou então, algumas dessas, que são 38 povos, têm o Novo Testamento ou porções do Novo Testamento traduzido. É um desafio, porque para aprender uma língua de um povo indígena não há curso. Se a gente quiser aprender inglês, espanhol, chinês, a gente se matricula num curso, tem muitos no mercado, no celular, online, mas
né, a realidade indígena é diferente. O único caminho para se aprender a língua é convivendo, e é um desafio. Então, né, existem missionários já atuando na área da tradução da Bíblia, e é um trabalho árduo, que leva muito tempo. Bom, a primeira Bíblia traduzida foi para os irmãos da etnia Waiwai. Isso aconteceu, a conclusão dela, no ano de 2002, um trabalho de mais de 50 anos de tradução, um desafio. Continuando, volta, querido. Isso, obrigado. Os nossos irmãos indígenas, possuem cultura própria, tradições e costumes peculiares, Os irmãos sabem muito bem disso. E ali, um dado desafiador e preocupante: que existem no Brasil hoje cerca de 103 etnias sem a presença missionária. Próximo, querido. A partir desse momento, meus irmãos, eu vou compartilhar com vocês algumas imagens, tá bom? Nós vimos alguns conceitos, alguns dados, números, e agora algumas imagens. Os irmãos estão vendo, né, as imagens, e são comunidades ribeirinhas, tá? Visitas pastorais, visita evangelística, tá bom? Próximo slide. Do lado esquerdo aqui, nós temos um aparelho. Alguém sabe dizer que aparelho é esse? Deixa eu ajudar. Não é um celular. Que aparelho é esse? É o bom e velho GPS. Tá? Por que nós usamos? Porque lá o sinal da internet não favorece a gente. Então o bom e o velho GPS continua ainda sendo o nosso instrumento de navegação. Tá bom? E o outro lado, o anterior, querido, por favor, obrigado. A imagem do outro lado é um dia comum de chuva. Os irmãos estão vendo ali o nosso transporte e o caminho, né? A estrada, é o rio. Próximo, por favor, querido. A imagem de lá, uma senhora com uma certa idade, ela nunca tinha uma Bíblia. Então, nesse dia, ela ganhou uma Bíblia, né? Na outra imagem, uma casa ribeirinha. Próximo slide, por favor. A imagem de lá, uma imagem comum, rotineira, né? O transporte nosso, uma canoa. Essa daí, por ser grande, chamo de canoão. Do outro lado, uma família ribeirinha que está sendo discipulada. Bom? A imagem de lá, um homem, né, que os irmãos estão vendo, dentro de um barco, que é a casa dele. Ele preferiu morar nessa casa. Esse irmão, após ele aceitar o Senhor Jesus, ele disponibilizou a casa dele, esse barco aí, para transportar os missionários. Nós ainda não temos o nosso barco próprio. Esse irmão, naquela região ali, disponibilizou o meio de transporte e foi uma bênção. A outra imagem de lá, uma irmã que no dia que essa imagem foi registrada, ela aceitou o Senhor Jesus como Salvador, ganhou a Bíblia. Próximo slide, querido, obrigado. A imagem de lá nós estamos vendo também, né, um meio de transporte comum, mais rápido, mais potente, chamado voadeira. A outra imagem, uma comunidade ribeirinha, né, que os irmãos estão vendo ali as palafitas, a casa ribeirinha. Estão vendo o chão, né, a água. O que será que tem debaixo desse chão aí? São os pets da Amazônia, né? E eles costumam ser carnívoros, né? A imagem de lá, meus irmãos, uma conclusão de um curso para obreiros e líderes. Nesse dia dessa imagem, os nossos irmãos ribeirinhos estavam se formando no curso que nós ministramos para eles. Outra imagem, uma família ribeirinha. As duas imagens são em comunidades indígenas. A imagem de cá, do lado esquerdo. Os irmãos estão vendo lá no final um homem de camisa amarela, né? Ele é o líder da comunidade. Ele e a esposa dele foram batizados há 2 anos atrás para a honra e a glória do Senhor. A outra imagem do lado de lá, também um líder indígena, chamam de Tuxaua. E ele é muito receptivo com os missionários, com o evangelho, mas ainda não se decidiu publicamente com o Senhor. Então penso eu que seja uma questão de tempo, né? Devido ao envolvimento que ele tem, já ouviu muitas vezes a palavra. Penso eu que nos próximos dias aí, ou próximas semanas, ele vai estar levantando a mão dele e confessando que só o Senhor salva. Obrigado, querido. Na imagem de cá é um momento evangelístico. A imagem do meio, crianças ribeirinhas. A imagem do outro lado também, crianças indígenas, o evangelismo infantil. E os irmãos estão vendo a igreja, né?
Aqui está um palácio, né? A iluminação, som, clima, está perfeito aqui. O problema é eu ficar mal acostumado, pastor Léo. Mas os irmãos estão vendo lá como é, né? Aberto, clima tropical, quente e úmido. A gente está pregando, os insetos entram na boca, aí tem que parar para cuspir, né? Os cantores, né? Mas é assim, estão pregando, aí vem um inseto e morde, pica o pé, aí tem que ficar batendo. E assim acontece o culto, né? As cadeiras, elas são itinerantes, né? Transportamos ela no barco que a gente paga a passagem, a freta, enfim, ela acompanha a gente, ela não fica nos lugares, a não ser onde há igreja. Próximo slide, querido. Para concluir, meus irmãos, alguns pedidos de oração, tá? Salvação dos povos da Amazônia, população ribeirinha e população indígena. 2, recursos e provisões. Tá? Nós somos uma missão, nós somos uma ONG, a gente vive de doações. 3, proteção e segurança, algo muito importante nas missões na Amazônia. Tá bom? Segurança e proteção, algo importantíssimo. 4, pelos missionários que lá estão, traduzindo a Bíblia, plantando igreja, evangelizando, discipulando, pastoreando, construindo igreja, os missionários que estão lá atuando. Esse é o último. Os contatos ali, caso os irmãos queiram fazer contato com a gente e receber os nossos materiais mensais. Tá bom? Obrigado, querido.